Bom dia, muito bem-vindos a mais um vídeo do ABI com a questão de hoje fotografia. E o que a gente tem nessa questão? A gente tem o seguinte enunciado. Chegou o fim do ano, os alunos resolveram fazer um presente para a professora Vilma. Um quadro com a fotografia dos alunos da classe. Aí João está pesquisando o preço de molduras em um site da internet e precisa de sua ajuda. Ele quer encontrar uma moldura que a fotografia seja inteiramente contida na moldura, a área da moldura não ocupada pela fotografia seja a menor possível, ou seja, ele vai querer uma moldura que cabe a fotografia, que não fique espaço para fora. Uma moldura pode ser rotacionada para acomodar a fotografia, mas a fotografia deve ser rotacionada para que forme lados sejam paralelos aos lados da moldura. Ou seja, a fotografia, digamos que ela tenha sido inteirada em pé. Usando esse bloco como exemplo, pode ser que a fotografia seja assim e a gente precise rotacionar para ela ficar de lado, para então a foto caber. A gente tem que a primeira linha contém a entrada de dois números inteiros, A e L, que vai indicar a altura e a largura da fotografia em centímetros. A segunda linha contém o inteiro N, que é a quantidade de molduras disponíveis. As molduras são identificadas por números de 1 a N. Cada uma das n linhas seguintes contém um dos números inteiros, xi e yi, indicando as dimensões em centímetros da moldura, de número i para o maior ou igual a i e i menor ou igual a n. O seu programa deve produzir uma única linha contendo um número inteiro indicado da melhor moldura de acordo com os critérios acima. Se houver mais que uma moldura que satisfaz o critério, o programa deve produzir um menor identificado entre as molduras que satisfazem os critérios. Caso isso não aconteça, a gente deve printar -1. E aqui a gente está restrições. Para começar a fazer, para começar esse programa, a gente precisa de quê? Primeiro, colocar as variáveis. Ele quer que na primeira linha as duas variáveis sejam colocadas. Para duas variáveis sejam colocadas, já sabe o esquema que a gente faz. A gente coloca o map, abre parênteses, int, vírgula, input, abre aspas, ponto split. Relembrando o que significa isso, a gente tem que ela vai receber as duas variáveis e o espaço vai servir como separação dessas variáveis. Ou seja, se a gente escrevesse dois números na primeira linha, separando eles pelo espaço, vai contar como as duas variáveis, uma para A e uma para L. Depois a gente tem N que irá receber o número de molduras. Após a gente precisa encontrar a melhor moldura possível para que isso aconteça. A gente coloca uma variável aleatória e coloca -1. Por que iniciar com -1? É que caso não tenha nenhum, é a menor área por não ocupada com infinito. Ou seja, inicia a melhor moldura com nenhum. A gente tem para ser a menor moldura. Só que essa melhor moldura, a gente não tem a condição dela. A gente vai trazer float inf. Float inf é uma parte função do Python que float é para números além de inteiros e inf é para deixar possibilidades infinitas para essa moldura.
Aqui a gente abre o ciclo de repetição, passando pela variável i aleatória, em range, que começa em 1 e vai até n mais 1. Aí tem aquelas outras duas variáveis que a questão nos dá, que vai ser o xi e o yi. E vai ser igual a que a gente tem aqui. Vai ser map. Com isso a gente tem as duas variáveis para a moldura, as duas para a foto, e aqui vai receber a quantidade de molduras disponíveis. Agora a gente precisa verificar essas molduras para se a foto vai precisar ser rotacionada ou não. A gente tem que se A for maior ou igual a xi e o operador lógico n, que significa i, L maior ou igual a YI, a área vazia, ou seja, a área que não vai ser ocupada, ela vai ser igual a XI vezes YI menos A vezes L. A gente tem que a menor que no caso a moldura, não a menor, a moldura vai ser igual a I. A menor moldura, ela vai ter que ser igual à área vazia. E agora a gente faz a segunda condição, que verificará se ela vai precisar, ela não ser rotacionada, não vai ter rotação. Aqui a gente tem uma situação bem parecida com a de cima. A diferença é que agora não vai ser mais igual a xi, vai ser igual a yi. Aí a gente vai ter a mesma parte que temos inicialmente, que é a área que vai ficar vazia, ela vai ser igual a xi vezes yi menos a vezes L.
Aí aqui a gente vai ter que a área vazia, ela tem que ser menor do que a menor moldura. A moldura ela vai ser igual a i e a menor moldura vai ser igual à área vazia. Depois a gente pede para ele printar. Esse print ele vai ser diferente do que a gente costuma fazer, porque a gente vai colocar condicionado tudo do print. A gente vai colocar moldura. O que a gente vai ter? A gente vai ter que a moldura ideal, a melhor moldura que a gente vai ter, se ela for igual à menor moldura, ela vai printar a menor moldura. Se isso aqui for diferente de -1, se não, a gente só pede para ele printar -1. Aqui estava dando erro porque tinha faltado os pontos e as duas partes do código aqui não estavam dentro do condicional. Se a gente pedir para ele funcionar e colocar um exemplo, a gente vai ter a saída que o programa pede. É só submeter, aguardar um pouco. Gente, em algumas coisas, quando eu digitei a primeira vez, na variável moldura, eu acabei esquecendo o L que tinha aqui na primeira e não coloquei nas outras. Só colocar o L, selecionar o arquivo, pedir para submeter e temos uma questão 100%. Só para frisar, quando a primeira vez que eu digitei, que eu estava digitando no código, eu coloquei L na primeira variável e nas outras duas que ela aparecia, eu não tinha colocado L. Aí, se fizer assim, vai dar erro, ele vai funcionar no terminal, mas quando você colocar para corrigir, vai tirar ponto. Ou seja, sempre colocar as mesmas variáveis do mesmo jeito. Muito obrigado por mais um vídeo.